dando continuidade a um processo de formação de uma unidade que surgiu, né, por uma provocação boa, que é a Coordenação da Educação Popular da Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária aqui da UFPB, e a gente fica muito feliz de estar contribuindo, em estar articulando essa rede, que a gente entende que é uma rede que vai ser boa para balançar, vai ser boa para avançar, e tem sido esse um pouco o propósito da Coordenação da Educação Popular. A gente tem somos talvez o recém-nascido, né, da parte mais institucional, mas todos nós somos parceiros de uma construção, resultado de processos de extensão que estão há muitos anos. Eu particularmente milito na extensão desde 90, desde o dia que eu entrei nessa instituição, e vários de nós que estão aqui hoje são resultados desses processos. A gente entende que a extensão popular, sem querer rotular, ela é um processo, mas extensão é extensão. A UFPB tem uma fama enorme de uma instituição que promove a extensão nesse país. Nós somos hoje, se a gente for falar inclusive institucionalmente, a primeira universidade no ranking do maior edital de extensão desse país. Nós conquistamos já há uns 2 ou 3 anos que nós estamos no topo, né? Então, por mais que a gente somos, né, modestos, não dá para negar, né? Em 2014 nós conquistamos o primeiro lugar no edital que é disputado nacionalmente. A gente faz uma seleção interna desse edital, que envolve, né, para vocês terem uma ideia, a cada ano aumenta um pouquinho, mas esse pouquinho em relação, por exemplo, ao número de demandas e de propostas que foram enviadas para o PROEST, que é esse edital nacional, que envolve 17 ministérios, 2 secretarias, quer dizer, a extensão hoje ela está, e aí eu falo de cadeira, porque fui forjado nela, e é na extensão que eu fiz a pesquisa que deu sentido ao exercício da minha atividade docente, onde eu fiz as minhas primeiras, né, cursos de pós-graduação lato sensu, onde eu fiz o meu mestrado e aonde eu fiz o meu doutorado. Não faço contrariando um pouco, né? Assim, a gente sabe que os programas, a universidade ainda é uma instituição muito dura e ela tem espaços, às vezes, que o diálogo com o outro que está fora desse muro daqui, ou com o outro que está construindo conhecimento aqui dentro, é um diálogo difícil. Por mais que a gente, em sala de aula, fique falando que o estudante é a coisa mais importante, que a educação é que muda uma sociedade, a gente vai se descuidar, a gente vai se fechando, e como o professor Pedro bem falou, a gente às vezes vai construindo verdadeiras caixas pretas, não são as dos aviões não, mas são caixas pretas que a gente vai ficando endurecido e tendo dificuldade de dialogar. Nesse sentido, eu acho que a COEP ela avança e supera um pouco, e muito, né, nem um pouco, esse processo. E nesse dilema nós estamos caminhando, né? Da mesma forma que a gente também não estava no nosso script participar da institucionalização, né, desse processo, porque a extensão popular tem na sua raiz a educação popular, a gente não se via institucionalizado. E recebemos uma provocação da atual gestão, né? O ano passado, o nosso grupo foi entregar um documento, e já fizemos isso, nós temos um grupo de pesquisa em Educação Popular e Saúde dessa instituição, que é um dos grupos fortes, né, nessas práticas aqui, além de outros, como a gente tem o Estelar, que é o grupo de pesquisa em extensão popular, aqui coordenado pelo professor Eymar Mourão de Vasconcelos, o da saúde, e o da educação
coordenado pelo professor José Francisco de Melo Neto, são parceiros nossos aqui nesse processo, e nós fomos provocados, na realidade, a construir, vamos lá, para fazer uma discussão sobre que extensão nós queremos, né, para a nossa instituição, já que a UFPB tem essa fome e tudo, mas que extensão é essa que a gente faz, né? Bem, eu vou fazer aqui uma conversa com vocês no sentido da educação popular, com um desafio que me foi proposto a pensar, que é a relação entre educação popular, criatividade e extensão popular. Eu gostaria, diante mesmo de dizer das minhas palavras iniciais sobre esse tema, do meu prazer de fato. É um prazer fenomenológico, é um prazer epistêmico, é um prazer filosófico. E por que eu começo dizendo desse prazer nessa diversidade? Porque é um prazer que se constitui na historicidade, no reconhecimento de um cidadão que, antes de tudo, se pensa cultura. Portanto, vir aqui, conversar aqui, é, antes de tudo, posicionar-se. Agostinho Rosas, Centro Paulo Freire, eu estou falando de uma trajetória. Quando eu me refiro ao Centro Paulo Freire, eu digo, de lá fui provocado e pela provocação vim para João Pessoa. Isso é tão bonito que leva Paulo Freire a dizer, numa conversa com Sérgio Guimarães, eu nunca saí do Brasil, eu fui saído. Eu fui saído, quer dizer, eu fui posto para fora, mas eu não saí do meu país. Essa condição é a condição de resistência revolucionária. E eu ouvia uma vez dizer, eles dois conversando, os dois Paulos lá em casa, eles diziam, sai-se, isso na volta, né? Saía-se do Brasil para mais voltar. Sai para mais voltar. Então, isso queria dizer, naquela época, a força revolucionária que estava se colocando desde o movimento de cultura popular. Aquele movimento que dizia o seguinte, nós queremos levar o que for possível às pessoas nas diversas faixas etárias, de modo que as pessoas se sintam sujeitos da ação. Então, quando ia assistir televisão, não se assistia em casa, mas se assistia nas praças. A televisão em preto e branca estava passando e passava novela ou qualquer filme da Globo, mas não tinha problema. O que se fazia era discutir um programa, discutir a intencionalidade política, discutir o que está por trás do que não está sendo dito. As cenas, se é uma cena contra a civilidade, discute-se, pensa-se, a partir da realidade percebida de cada um